misericórdia dele. E Ele não tem cuidado só de nós, como Ele tem cuidado da nossa família, como Ele tem protegido, como Ele tem livrado. Ai de nós se não fosse a mão amiga do Senhor sobre a nossa família. O adversário, Satanás, já tinha devorado. Glória a Deus, aleluia. Mas como Ele tem cuidado no momento que nós clamamos, no momento que nós confiamos, no momento que nós buscamos a face dEle e colocamos a nossa peleja na mão dEle, Ele guerreia, porque Ele peleja ao nosso favor. Ele faz a diferença ao nosso favor todo tempo, a toda hora, igreja, dizendo: filho, eu estou contigo, você não está só, eu cuido de ti, eu zelo de ti, eu te guardo, eu te livro. Como o Senhor Deus tem nos mostrado isso a cada momento, como o Senhor tem nos mostrado, glória a Deus, que a mão amiga dele está estendida ao nosso favor a todo tempo, a toda hora. Olha como o Senhor nos cuidou deste vírus, quantas vidas que desceu à sepultura, e como Ele tem cuidado de nós, como Ele tem livrado. Glória a Deus, aleluia, Deus mistério, porque aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. É tendo fé, é acreditando, porque o Senhor Ele faz maravilha. Lançai toda a vossa ansiedade, Ele cuida de vós. Pega a angústia da tua alma, lança na mão do Senhor. O teu sofrimento, o teu lamento, o teu problema, confia nele, conta a tua história para Ele, entrega a tua história, o teu sofrimento para Ele, porque Ele vai mudar a tua história, porque assim que Ele faz sobre a nossa vida, Ele muda a nossa história em segundo. Não precisa você mandar para Ele uma mensagem, não precisa agora você pegar uma senha, não precisa você entrar numa fila, basta você clamar com fé, que o milagre vai acontecer, basta você clamar com fé, que você vai contemplar a magia operar, basta clamar com fé, que possamos contemplar a misericórdia do Pai sobre a nossa vida, porque a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Pai, ela não tem fim. Ele cuida, igreja. Ele vela de cada um de nós. Glória a Deus, Ele que peleja, Ele que guerreia. Ele tem mostrado para cada um de nós. Ainda que o inimigo se levanta, Ele levanta para cair. Levanta na cama, Ele levanta lá de casa, lá na terra. Santo, santo é o Senhor. Talvez você olhe para a sua necessidade, talvez você olhe para a sua luta que você está passando, e você diz: Deus não está me ouvindo, Deus esqueceu de mim, porque esse processo que eu estou passando é um processo tão difícil, tão complicado. Deus esqueceu de mim porque aconteceu algo na minha vida. Deus não esquece de ninguém. É o homem que esquece que Ele é um Deus poderoso. Mas Deus não esquece daquele que Ele deu fôlego de vida. Ele cuida de cada um de nós. Se Ele cuida da natureza, que dirá nós que somos filhos dEle? Que dirá nós que Ele deu fôlego de vida? Glória a Deus, aleluia, nesse mistério. Que o Filho dEle veio morrer na cruz e foi preparado um lugar para nós morar. É aí que Ele zela mais ainda. É aí que Ele cuida de nós com mais carinho, com mais amor ainda. Glória a Deus, aleluia, Deus mistério. Ele não esqueceu de você. A luta que você está passando, Ele está só te provando. É permissão dEle que o vento sopra. É permissão dEle que a tempestade cai. É permissão dEle que a fornalha é aquecida. É permissão dEle que você chega no deserto. Mas mesmo que Ele permite você chegar no deserto, mesmo que Ele permite a fornalha ser mais aquecida, mesmo que Ele permite você chegar no vale, Ele tem cuidado de ti, Ele não te abandonou. No momento mais difícil, Ele te carrega no braço e te chama de filha querida, de filho querida, porque Ele cuida de cada um, igreja insana. Basta permanecer e prevalecer para a fé diante do Deus Altíssimo, para que possamos contemplar a maravilha dele sobre a nossa vida. Ramanta me declama, chama na terra. Ramanta me declama, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele restitui, Ele multiplica. Glória a Deus, aleluia. Ele olhando para você, Ele fala contigo: filha, calma.
vai passar. Você não vai permanecer nem prevalecer debaixo deste vento. Você não vai permanecer debaixo dessa tempestade. Você não vai permanecer nem prevalecer dentro deste vale. Ele fala contigo, vai passar. Vai acalmar diante de ti. E você vai poder erguer a bandeira da vitória cantando o hino da vitória. Ramante de cama, porque é Ele que peleja ao nosso favor. Ai de nós se não fosse a mão amiga do Senhor. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Pai. Sem essa misericórdia, igreja, nada somos e nada seremos. Porque Ele cuida de cada um de nós. E operando Ele sobre a nossa vida, quem impedirá? Ele que realiza sonhos, Ele que realiza projeto, Ele que entrega a chave da vitória e faz a diferença. Deus está contigo na tua caminhada. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, irmã. Igreja, pega aí a tua oferta, a tua primícia, se você tiver, né? Levanta a sua mão para o Senhor, apresenta para Ele ali. Glória a Deus, ele deste mistério. Só o Senhor é Deus, Deus para conosco. Soberano Deus, eterno Pai, se da glória te apresento. Ao Deus eterno e invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Sim, papai. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, aleluia, Deus. A ti, ó Rei Jesus, coroamos, aleluia, Deus. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos ao teus pés, aleluia, Deus. Consagramos todo nosso ser a ti, te amo, Senhor. Consagramos todo nosso ser a ti. Uma salva de palmas para o Senhor. Igreja, se coloca de pé. Feche teus olhos, põe a mão no seu coração. Sonda-me, Senhor, que me conhece, aleluia, Deus, que planta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, sim, papai, e enche-me até que se ache só a ti. Então, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como voluntariamente, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como brecha que acerto ao vento. Quero ser usado da maneira que olha em qualquer lugar. Usa aqui a minha vida, usa-me, Senhor, amado.
sonda-me, Senhor, vai tocando, Senhor, que me conhece, sim, papai, quebranta o meu coração. Transforma-me, Senhor, transforma-me a palavra, Senhor, e ensina a mim. Se assim só a ti, então, Senhor, usa-me, oh meu Pai, usa-me como fecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, sonda-me, amanda, quebranta-me, transforma-me, amanda, enche-me, toca, Senhor, e usa-me, sonda-me, quebranta-me, amanda, transforma-me, toca, Senhor, e enche-me, usa-me, Senhor, sou Senhor, e usa-me, Senhor. Pai do seu laço de cada coração, Pai, tu sabes que teu Deus cada dia da nossa noite, Pai, tu conheces a vontade de cada um, Pai, tu sabes a necessidade do teu povo, papai. Entrega esta vitória nesta noite, joga para o prato do levante do Satanás, que tudo que não pode a ti, Pai, seja queimado, banido, seja anulado diante da vida do teu filho. Pai, tu és aquele que sonda os corações, tu és aquele que sonda a mente e declara os pensamentos, tu és aquele que sonda o riso para a mata. Pai, tu sabes, Senhor de guerra, alegra esta alma, alegra este coração agora, Pai, e faça a tua diferença, para que toda missão seja glorificada para a mata. Ramata, ramana terra, Deus se estado na terra de manta, ramata, caixa, manta, tu és um Deus grande, Pai, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus que faz a ramada, caixa, manta, e nós cremos, ó Pai, no teu agir, nós cremos no teu operar nesta noite, continua a grande vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, ele pode sentar na sala de palmas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia, neste mistério. Só o Senhor é Deus. Irmã Maria, glória a Deus, aleluia, irmã Pena. Deus vai dizer para vocês duas: alegra-te no Senhor, porque Ele está no controle das suas vidas. Ele manda dizer, declarando que Ele tem cuidado de vocês. Ele tem livrado dos dados planos do inimigo. E Ele fala com vocês duas, amado, Ele declara: preparai, porque a hora da vitória é chegada. Grande é o que Ele tem para entregar nos vossos lares e sobre as vossas vidas. Receba a bênção celestial. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Igreja, no momento, glória a Deus, aleluia, da oração. O Senhor mostrou que Ele estava fechando uma cova.
diante do membro da família de uma pessoa aqui. Glória a Deus, aleluia. Essa pessoa desta cova, diante de membro da família de uma pessoa aqui, foi petição, o espírito da morte. E Deus está jogando por terra nesta noite. Não. Poderia dizer, mas não. E esse irmão Penta é uma porta da vitória. Glória a Deus, aleluia. Deus declamação na terra. Aqui de nós tem uma pessoa que Deus manda dizer para você: não temas, eu sou contigo. A única coisa que Deus manda dizer para você: não temas, eu sou contigo. Não, poderia dizer, mas não é a pessoa revelada. Isso, toma posse. Glória a Deus, soberania dos mistérios. Santo, santo é o Senhor. Aqui tem uma pessoa que eu não sei se você está reformando ou construindo, mas o Senhor me mostra tijolos. E Deus está dando um grande livramento, repreendendo o espírito da inveja. Não sei se você está reformando ou construindo, mas você está repreendendo o espírito da inveja. O Senhor me mostra tijolos. Você quer o livramento? Glória a Deus, aleluia. Ele está repreendendo esse espírito da inveja. Poderia dizer, mas não. Leva o seu livramento, receba a sua vitória. Glória a Deus, aleluia. Deus te espera, declamar na terra. Deus te mistério na terra de manto. Aqui entre nós tem duas pessoas. O Senhor está jogando por terra a fúria do inimigo sobre a vida dessas duas pessoas. Satanás disse dessa maneira: ele declamando, ele não vai acabar com a sua fé, ele vai matar a fé dessas duas pessoas. Glória a Deus, aleluia, porque vocês têm contado testemunho, vocês têm contado vitórias que Deus tem entregado. Ele não tem alegrado, ele falou que vai matar a fé dessas duas pessoas. Mas o Deus dos Exércitos diz que não. Ele está renovando a fé dessas duas pessoas nesta noite. Poderia dizer, mas não, você é uma. Glória a Deus, aleluia, você é outra. Você é a vitória. Glória a Deus, aleluia, esse mistério. Santo, santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Aqui entre nós tem 5 pessoas. Que essas 5 pessoas, glória a Deus, aleluia. Só vou dizer para vocês: o Senhor não esqueci de vocês. 5 pessoas. Glória a Deus, aleluia. Isso, ele não esqueceu. Não esqueceu da sua situação, não, viu? Ele não esqueceu de ti. Ele não esqueceu de ti, viu? Você da blusinha azul. Ele não esqueceu de ti, viu? Glória a Deus, ele sabe do seu sofrimento, ele sabe do teu lamento. Ela declama, ela manta, ela declaixa, ela na terra, Ramão, tu lhe declama, assim, ela manta. Ele te livra também, ele não esqueceu de ti. Glória a Deus, aleluia. Tem mais 2 pessoas, Ramão, tu lhe declama, ela declare. Você foi a primeira, glória a Deus, ele não esqueceu de ti. Glória a Deus, esqueceu de ti. Deus vai te honrar perante sua irmã que mora em cima, viu, Márcia? Você mostra nitidamente ela, Deus vai te honrar perante ela, Deus vai mostrar para ela o Deus que você serve, viu? Glória a Deus, Cristina, ele não esqueceu de ti. Glória a Deus, aleluia, Deus te mistério. Xaramão, ele declama assim, aleluia. Ela foi a primeira, isso, ele não esqueceu de ti. Glória a Deus, aleluia. Aqui tem uma pessoa, tem um momento que vem uma dor na sua cabeça. E para você entender essa dor que você sente, ela é mais ou menos deste lado. Ela dá de lado essa dor. O Senhor está passando sangue carnezinho ali, viu? Glória a Deus, aleluia, do céu. Isso mostra você numa mesa de cirurgia. Está passando sangue carnezinho ali sobre você. A dor, ela dá de lado. Quando essa dor vem sobre você, ela dá do lado da sua cabeça, dá aquela dor normal, né? Quando a cabeça dói toda, não. Ela dá uma dor do lado da sua cabeça. Deus está dando livramento de uma mesa de cirurgia, porque isso não é isso. Leva o seu livramento. Glória a Deus, aleluia, Deus te mistério. Santo, santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Da mão, tu declama, manto. Aqui tem uma pessoa que tem um momento que você sente a sua barriga inchada. E tem um momento que você sente a sua barriga dura. E você sente uma dorzinha. E você já até preocupou com essa dor ela não é forte. É uma dor levinha. Você está dando um grande livramento. Foi feito um trabalho para você com a tripa de uma cadela. Você está te dando um grande livramento, repreendendo essa fúria do Satanás aí sobre a sua vida. Receba o seu grande livramento, viu? Glória a Deus, aleluia, Deus te mistério, Deus te não montará mais, Deus te não manto.
Deus tremendo na face dessa terra. Era uma declamação assim, aleluia. Aqui tem uma pessoa que falou assim, meu Deus, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou dizer para você, de você tomar a decisão, colocar em primeiro na mão dele, porque ele tem interesse de direcionar você. Não sei em que sentido você vai ter que tomar a decisão, não sei que você pensou que vai ter que tomar, mas ele manda te dizer, antes de você tomar a decisão, colocar na mão dele, porque ele tem interesse de direcionar você. Glória a Deus, aleluia. Não sei que sentido, mas Deus sabe. Você quer estar de fora? Santo, santo, sim ou não? Você quer a tua bênção? Coloca na mão dele, vai direcionar você direitinho, viu? Glória a Deus, aleluia. Santo, sim, glória a Deus, aleluia. Aqui tem uma pessoa que em nenhum momento você sentiu na sua garganta como se fosse uma fincada. Aquele algo deu de repente. Você chegou a levar a mão na sua garganta. Você está te dando um grande livramento aí. Glória, você sentiu num momento como se fosse uma fincada na sua garganta. Você levou a mão. Tudo seu livramento. Glória a Deus, Ele me recebe. Chama na doutrina, Ele declamar, se dará na terra. Deus tremendo. Você está fechando a boca do leão diante de 3 vidas aqui. Você está fechando a boca do leão diante de 3 vidas aqui, porque grande é a fúria do Satanás. Grande é a fúria do Satanás sobre a vida de 3 pessoas aqui. Mas o Senhor está fechando a boca do leão e mandando.